Olá pessoal, aqui é o Laguna e resolvi fazer esse vídeo para vocês porque nós fizemos o audiobook do Estatuto do Novo. E aí eu pensei, por que a gente não faz um vídeo rápido, de 15 minutos, um estudo sobre as premissas do novo, o posicionamento, os valores, tudo isso visando a participação, né, de cada um na intenção de ser aí um mandatário no futuro. Como o novo ele adota o processo de seleção, então nada melhor do que a gente poder estudar um pouco e às vezes tá assistindo uma aula, está escutando um áudio no carro, né, e ali entendendo como se estruturou o novo e o que a gente prega. Então, o intuito do vídeo de hoje é a gente falar um pouquinho desses valores do novo. Espero que vocês gostem, curtam o canal, lembrem, se inscrevam no canal, porque isso ajuda eu a continuar com os vídeos, né? Ajuda a gente estar fazendo um conteúdo bom. Às vezes vai lá no canal, comenta o que vocês querem que eu passe para vocês a respeito do novo, a respeito do que vem acontecendo no partido, sobre liberalismo também, sobre empreendedorismo. São temas aí que a vida inteira eu vim trabalhando profissionalmente, então dá para a gente conversar, bater um papo bem legal. Então agora nós vamos entrar na parte aí dos valores do novo. E aí eu espero que vocês curtam. Nossos valores. Liberdades individuais com responsabilidade. Acreditamos no valor fundamental das liberdades individuais, incluindo direitos e deveres, que as pessoas só evoluem quando têm liberdade com direito de escolha e sejam responsáveis pelas consequências de seus atos. Não podemos continuar deixando o Estado escolher o que é melhor para nós com a desculpa de estar nos protegendo. O indivíduo como único gerador de riqueza. O Estado não gera riqueza. Os recursos do Estado são oriundos dos impostos pagos pelos indivíduos. Os serviços públicos ofertados nunca são gratuitos. É a famoso não existe almoço grátis, né? Então, tudo que o Estado constrói, isso vem de uma geração de riqueza através dos nossos impostos. Então, quem constrói na realidade é o gerador, é a produção, são os indivíduos. O Estado não tem condição de gerar nada, né? Ele apenas arrecada para voltar para nós, né, para nós indivíduos ali, uma estrutura melhor, uma saúde melhor, uma educação melhor, e não voltar isso em forma de riqueza ou de produção, né? Passou-se o tempo, e acredito que não volte, da produção de moeda, né? Sair produzindo moeda aí sem lastro e aí acabar quebrando a economia. Então o Estado não gera riqueza nenhuma, e produzir moeda não é gerar riqueza. Produzir sim, produtos, bens, serviços, tecnologia, e isso gera riqueza. Todos são iguais perante a lei. O novo defende com vigor o princípio da igualdade. Respeitamos uma hierarquia de normas e um sistema institucional no qual todo e qualquer indivíduo é submetido ao direito e às leis de forma isonômica e sem privilégios. Livre mercado. Acreditamos que no livre mercado, onde as trocas são feitas de maneira espontânea, os serviços são melhores do que aqueles ofertados pelo Estado, dados os mesmos custos. Concorrência e trocas voluntárias são a melhor defesa do consumidor. O livre mercado ele se autorregulamenta. É a mão invisível do mercado, que tem as suas tendências e que a gente tem que saber trabalhar para ganhar dinheiro nas tendências. Mas quando eu falo que o mercado ele se autorregulamenta, o consumidor ele faz parte do mercado, ele é o mercado, ele que diz o que comprar. Então ele mostra a tendência para o mercado. E hoje é tão interessante hoje com a tecnologia que você vai fazer uma viagem, você consulta na internet ali um hotel e vê as avaliações daquele hotel que um próprio consumidor colocou. São avaliações idôneas, né? Porque você vai ter ali, inclusive tem sites de avaliações. Então, quando você olha aquilo e vê que não está do seu agrado, você não vai. E quem que perdeu com isso? Foi aquele hotel que prestou um mau serviço ou que aconteceu algum aborrecimento no qual aquele cliente colocou uma baixa nota. Então o mercado ele se autorregulamenta e por isso eu sou muito a favor do livre mercado, concordo plenamente com esse valor do novo. O indivíduo como agente de mudanças.
As mudanças e reformas que queremos promover têm o indivíduo, através de sua atuação e do voto consciente, como principal responsável. O direito de criticar deve ter como contrapartida o dever de participar. Devemos ser os protagonistas da nossa vida e não esperar pela ajuda do governo. Somos nós, individualmente, que faremos a mudança. Esse princípio está originalmente na formação do novo. Visão de longo prazo. O novo acredita que é necessário resgatar a cultura e o pensamento do longo prazo na administração pública. As oportunidades, desafios e vocações de um país devem ser avaliados por uma perspectiva de tempo que ultrapasse as próximas eleições. É dever do gestor público não onerar as futuras gerações, como instituição que pensa nas próximas gerações, não nas próximas eleições. Estruturamos o novo para que, independente de quem esteja presidindo, nossos valores e diferenciais permaneçam imutáveis. Iremos sempre fazer o certo sem atalhos. Bom, pessoal, agora nós estamos indo para a segunda parte, que é a parte dos posicionamentos. Política. Acreditamos na necessidade de uma reforma política que deva se dar pelas vias institucionais. É necessária a construção de uma alternativa segura e sem rupturas institucionais, mediante formatação de um processo legislativo constituinte autônomo e exclusivo, que permita a discussão acerca do tema em um ambiente menos permeável aos interesses diretos da classe política tradicional. Fundo partidário. O Novo é o único partido que não usa o dinheiro público advindo do fundo partidário ou de qualquer outra origem para manter-se e para financiar suas campanhas. Somos contra o financiamento de campanhas políticas e partidos com recursos públicos. Acreditamos que partidos políticos devem ser financiados por aqueles que compartilham de seus valores e ideais. Bom, essa é uma das premissas do Novo principal, que eu gosto bastante, porque ela evita que apareçam ali dentro do partido, né, pessoas com outros intuitos. Então, só vai ficar dentro do Novo quem realmente se identifica com o Novo, porque a gente paga para estar lá dentro. Literalmente, eu como filiado, né, eu contribuo ali todo mês para estar lá dentro. Então, quem não quiser, se quiser ser de outra forma, não entrará no Novo. Então, eu vejo que isso é um crescimento do Novo a longo prazo, porque só vão estar pessoas que realmente querem ficar e será uma construção sadia. E a gente barra ali aqueles interesseiros que querem entrar porque ele está participando de um fundo partidário, está ganhando um dinheiro para fazer campanha. Acho primordial o Novo não aceitar nenhum dinheiro público. Acho que ele tem que ficar assim até o final dele. Pacto Federativo. Somos favoráveis à revisão completa do pacto, uma vez que defendemos a devolução dos poderes e das respectivas decisões sobre políticas públicas e legislações aos estados, municípios, com o mínimo da interferência do ente federativo superior, princípio da subsidiariedade. Os recursos provenientes dos impostos devem ser utilizados localmente e também devem ser local a responsabilidade e decisão sobre as políticas públicas. Também sou muito a favor do Pacto Federativo, de tal forma ali que a maior parte tem que ficar no município direta e depois a parte estadual, depois a federal. Né? A arrecadação ela deve acontecer, na minha forma de ver. O repasse ele não deveria vir federal para o município, o repasse tinha que ser do município para a federação, diretamente. Não existe o recolhimento do dinheiro num único local. Se daquele imposto 30% pertence ao município, eles têm que ficar automático. O restante ali, vamos supor, mais 25% do Estado, ele tem que ficar direto com o Estado. O restante, 45% nesse caso, nessa citação minha, passa direto para a federação. Mas eu vejo que o município tem que ficar com a maior parte, porque é ele que executa, ele que está de frente com a população, ele que está na execução principal, né? E é ali que é visto os olhos do Estado, é ali que a população vê se o Estado está funcionando ou não. Então, na realidade, uns 60%, 70% tinha que ficar com o município, na minha visão, do que é arrecadado. E a parte federal ser mínima. Bom, essa é uma visão minha. Candidatura avulsa. Somos favoráveis a candidaturas independentes. Voto facultativo. Somos favoráveis ao voto facultativo. Coligações. A coligação está prevista no Estatuto do Novo. Contudo, não identificamos outro partido que defenda princípios e valores convergentes.
ao ponto de realizarmos coligações. Também entendemos que coligações não devem ter como objetivo trazer benefícios públicos ao partido, como tempo de televisão, divisão do fundo partidário, entre outras manobras. Voto distrital. Somos favoráveis ao voto distrital. A orientação pelo modelo distrital puro ou misto é tema de livre posicionamento dos filiados, mandatários e candidatos. Economia. Economia, crescimento e emprego. Acreditamos em um Estado democrático que preserve liberdades individuais, incentive o empreendedorismo e a concorrência do livre mercado. Nós, brasileiros, ainda não atingimos a liberdade econômica. Daí a razão do crescente desemprego no país. Temos que priorizar a retomada da economia com mais liberdade para o empreendedorismo. Menos burocracia e menos impostos. Esse ambiente também será favorável para a geração de mais empregos. Reforma tributária. Defendemos a simplificação da legislação vigente, visando a diminuição da quantidade de impostos e a sua carga. Essa simplificação também reduzirá os custos de fiscalização, o tamanho da máquina estatal e a judicialização, além de eliminar intermediários que elevem o custo da produção. Reforma tributária é importantíssima para o país. Hoje uma empresa aí com faturamento, vamos pegar acima de uns 100 mil, ela deve demorar uns 4 a 3 dias para conseguir se organizar para pagar os seus impostos. Esse tempo, essa burocracia, isso tem um custo. Um custo de mão de obra, um custo de gente, um custo de erro. Né? Então, aqui no Brasil, dá a entender, o empresário, ele entende que parece que o governo quer que a gente erre. O governo quer que a gente fique na mão dele para qualquer momento ele chegar lá e te multar e arrecadar mais um bocado. Ele trata todo mundo como se todo mundo fosse errado. Né? Então, essa MP da Liberdade, acredito que veio até para mudar isso. Mas a gente precisa de uma reforma tributária que simplifique, que seja voltada num imposto único, com uma distribuição melhor desse imposto. E não o que acontece hoje, que você paga uma carga tributária enorme e não sabe nem como paga e nem o que se paga. Essa é a verdade das empresas aí no Brasil. Reforma da Previdência. Somos favoráveis a uma ampla reforma da Previdência para a diminuição do rombo das contas públicas atuais e para que a conta não seja repassada para as próximas gerações. Defendemos a liberdade do cidadão investir o fruto do seu trabalho de maneira que acredita para receber melhores rendimentos, ao invés de ser compulsoriamente taxado no consumo e em sua renda. Bom, a reforma da Previdência está acontecendo. Eu vejo que ela tem que ser na minha opinião, era uma Previdência capitalizada. Tem mil maneiras da gente fazer isso. Dá para trabalhar, igual o Milton Friedman falou, com imposto de renda regressivo. Dá para trabalhar com uma Previdência capitalizada, onde é que eu ponho o dinheiro no banco que eu quiser, da forma que eu quiser, no investimento que eu quiser. Aí todo mundo vai falar, nossa, mas o cara que não tem condição. Hoje, na Previdência, eu contribuo desde 18 anos de idade. Tem um que não contribui, um ruralista não contribui. Tem aquele cara que nunca vai contribuir, vai chegar lá na frente e vai ganhar o mínimo. Tem um que vai contribuir pela metade e vai ganhar o mínimo. E se eu contribuir o inteiro do mínimo, eu vou ganhar o mínimo. Então ela já é injusta para quem contribui. Então eu penso que, bom, beleza, aquele que não tem condição, então vamos colocar um teto. O teto é um salário mínimo? Todo mundo vai ganhar um salário mínimo. Rico ou pobre, não interessa, todo mundo vai ganhar um salário mínimo. Agora, se eu contribuir, eu vou ganhar um salário mínimo mais minha contribuição. E esse salário mínimo pode ser reajustado aí via índice de inflação, IGPM, enfim. Mas pelo menos então garantimos aqueles que não vão ter condições e todo mundo passa a contribuir e arrecadar o que contribuiu, por mérito. Então é uma visão que eu tenho, mas eu penso que a reforma tem que acontecer para dar segurança jurídica, para mostrar para o mundo que o nosso caixa, nosso fluxo de caixa está legal, que a gente não está gastando 80%, 60% com folha de pagamento. Né? Então isso mostra para o mundo que a gente consegue investir em estrutura e trazer investimento aqui para o Brasil, gerando assim emprego e mais renda. Né? Reforma trabalhista. Somos favoráveis à livre negociação entre empresas e cidadãos na relação do exercício da profissão e à flexibilização das jornadas de trabalho. Somos contra impostos sindicais obrigatórios, fixação de piso salarial e de salário mínimo obrigatório. Privatizações. Somos favoráveis às privatizações. Não acreditamos ser função do Estado gerir nenhum tipo de empresa. Entendemos que o Estado deve priorizar desenvolver políticas públicas focadas em saúde, educação e segurança nacional. Privatização, eu acho que o Estado é um condomínio.
Ele tem que tomar conta da estrutura, educação, da saúde e segurança. E deixa o mercado se virar na parte privada. Eu acho errado o Estado querer extrair petróleo. Nós temos uma empresa que extrai petróleo, não dá conta de extrair. A gente poderia ter 10, 20 extraindo, arrecadando dinheiro delas com o valor mais barato, né? A segunda vez na história que eu escuto falar a gasolina é nossa. Escutamos Getúlio falar a gasolina é nossa, escutamos Lula falar a gasolina é nossa e não caiu um centavo efetivamente na bomba para a gente que é o consumidor. Hora nenhuma eles pensaram na gente. Quando eu acho que eles disseram a gasolina é nossa dos políticos, nós vamos ter mais dinheiro lá para mexer na máquina. Eu acredito que sim, porque se você vê logo depois que o Lula fala, a Dilma vem pedalando e roubando aí a Petrobras igual maluca, né? Então, se a gente pensar que a empresa pública é um cabide de emprego, ela traz essas malécias, o que a gente deve fazer? Vamos privatizar, mas abrir o mercado. Não adianta a gente privatizar e regular o mercado igual a gente fez com a telefonia. Beleza, a telefonia melhorou, mas poderia estar muito melhor. Nós temos a Vodafone, que é uma empresa mundial, que ela só pode vender chip de dados no Brasil. Ela poderia estar fazendo voz, ela poderia estar fazendo voz sob IP, ela poderia estar fazendo televisão, ela poderia estar fazendo um tanto de coisa. Então, abre o mercado, efetivamente, para a gente ter 1000 empresas e para a gente ganhar com a competição. A competição ela é saudável. Não pense que ela não é saudável, ela é saudável. Então, acho que o governo tem que abrir mão, privatizar mesmo e abrir o mercado. Subsídios e isenções fiscais. Somos contrários a favorecimentos e subsídios concedidos pelo Estado, sejam eles personalistas, setoriais, temporais ou de qualquer outra natureza. Acreditamos na igualdade de oportunidades e no livre mercado. É terrível, né? O subsídio é terrível. Uma situação que aconteceu no Brasil recente, todo mundo viu aí. Você vê aí os caminhoneiros pedindo um teto de frete. Lá atrás, quando abriu-se, liberou, deu subsídio para as montadoras de caminhão e deu subsídio na compra do caminhão, encheu o mercado de caminhão. Beleza. Movimentamos a indústria dos caminhões. Porém, esquecemos de gerar produção. Sem carga, não tem como. O que adianta o caminhoneiro ele ter o caminhão e não ter o que carregar? Se a gente não investiu em produção, se a produção do país não aconteceu, o que vai acontecer com o frete? O frete vai despencar. Porque é um mercado que tem mais caminhão do que a nossa capacidade de entregar produtos. Né? A gente não consegue fabricar produtos e entregar para todo mundo com a quantidade de caminhão que tem. Então o frete vai despencar mesmo. E o subsídio ele pode causar uma situação dessa, como também ele pode matar um entrante. A Fiat tem um subsídio, beleza. Aí eu estou montando aqui uma Laguna Electric Car Power. E aí o Estado dá, ou o governo dá um subsídio para a Fiat. Meu carro vai ficar mais caro que o dela, eu jamais vou conseguir competir com ela. Além dela já ser grande, além dela já entrar numa briga por preço, na qual eu como um entrante eu não vou conseguir entrar, se ela tem um subsídio do governo, eu estou ferrado. Então, eu vejo que essas reservas de mercados elas não podem acontecer. O mercado ele tem que andar livre. Universidades públicas. Acreditamos em universidades públicas, mas que não precisam necessariamente ser gratuitas. Acreditamos que os esforços devem ser focados na educação básica de qualidade. Doutrina nas escolas. Somos contrários à doutrinação nas escolas. Entendemos que o problema está relacionado à centralização das decisões sobre políticas educacionais no âmbito federal e ao escopo de atuação do MEC. O Brasil é um país continental. Por isso, defendemos que os estados, municípios e comunidades de bairros tenham maior participação sobre a grade curricular das unidades públicas de educação, de acordo com a cultura e costumes regionais. Segurança. Baseado nos princípios da liberdade, justiça, oportunidade para todos, acreditamos ser essencial que as crianças estejam seguras e que os cidadãos andem sem medo e sem se sentirem reprimidos pela violência. Estatuto do Desarmamento. Nós posicionamos contra o Estatuto do Desarmamento. Os indivíduos devem ter liberdade e responsabilidade sobre seus atos e possibilidades de escolha de como defender sua própria vida. Outros, união civil entre pessoas do mesmo sexo. Somos favoráveis à liberdade das pessoas em escolherem como desejam e como que querem se relacionar e terem seus direitos civis garantidos e com condições de igualdade. Aborto e legalização de drogas. Tema de livre posicionamento pelos filiados, mandatários e candidatos. Em acordo com os princípios da liberdade e responsabilidade, estimulamos que a discussão sobre esse tema saia da esfera federal e seja conduzida nos estados e municípios.
dando oportunidade para a comunidade local participar da decisão. Políticas de cotas. Acreditamos que as desigualdades devem ser combatidas nas suas origens, através da possibilidade de condições para cada um desenvolver o seu potencial. Há uma necessidade de migração gradual da política atual de cotas para modelo meritocrático e de melhores oportunidades, através da educação básica de qualidade. Vamos agora para a terceira parte, que é os nossos diferenciais. Ficha limpa. Filiados e candidatos devem preencher os requisitos da lei da ficha limpa. Contra o fundo partidário. O novo é mantido por seus filiados e doadores, não pelos impostos pagos pelo cidadão. Limitação ao carreirismo político. Todos os eleitos pelo novo não podem ser recandidatar a mais de uma eleição consecutiva para o mesmo cargo. Vinculação do candidato às suas propostas. Definição prévia do compromisso de gestão e do compromisso de atuação legislativa, prevendo metas a serem cumpridas. Isso é muito legal. Essa parte do novo da vinculação dos candidatos às propostas, pô, é show, porque a gente já tem ali os mandatários. Bom, então vamos ter uma eleição agora, vamos ter vereador e prefeito. Então, se o novo sair aí com uma quantidade, vamos pegar uma quantidade de 40 vereadores, cada um já tem assinado com o novo, né, o compromisso dele. Então, se ele já tem aquele compromisso ali de reduzir 50% da verba de gabinete, ele vai ter que reduzir, porque ele vai ser fiscalizado. Se ele tem uma pauta, um compromisso que ele vai bater numa parte liberal ali, né, que vai estar tentando desburocratizar, através de votações mais liberais nesse sentido, ele vai ter que seguir. Então, esse compromisso de gestão e de atuação, né? Até a atuação é até interessante, não? Tem que participar pelo menos 90% das reuniões que acontecem na Assembleia ou na Câmara dos Vereadores. Isso é muito bom, muito bom. Isso mostra o engajamento do político realmente com a causa do país e não com a causa própria dele. Né? E se isso não acontecer, nós, filiados e a comissão do novo, vai puxar a orelha do mandatário. E tivemos um caso interessante que foi o do Alex Fontaine, né? Alexis, né? Que ele pega o auxílio moradia, 3 mil e poucos reais. Só que ele reduziu, no termo de compromisso dele, ele reduziu a verba de gabinete dele, estava nos 50%, ou seja, o ele pegar, eticamente, devido aos princípios do novo, moralmente, ele estaria errado. Mas ele não fez ilegalmente, já está de acordo com o compromisso dele de gestão. Ele não estava ilegal em pegar, porque ele tinha um compromisso ali de gestão, de 50%. Mas como, né, o novo foi construído aí com essa ética e essa moral, que a gente não usa os privilégios, a gente não quer os privilégios, nós entendemos que a gente vai sobreviver do nosso salário, né, que o candidato, o mandatário vai sobreviver do salário igual qualquer outro brasileiro sobrevive. Então, devido a isso, auxiliados, né, como eu também fui lá, reclamei, enfim, e acabou o novo também tomando uma postura que não quer que os candidatos peguem agora mais auxílio nenhum. E isso é o correto. Isso é o que eu vejo, é o certo e é o correto. Gestão independente. A gestão partidária não pode ser feita por candidato ou por ocupante de cargo seletivo. Não há cobrança de percentual do salário do mandatário. A contribuição partidária mínima é igual para filiados e candidatos eleitos. Bom, pessoal, então aqui finalizamos a terceira parte e agora eu acho interessante a gente bater um papo sobre as dúvidas comuns. Então nós vamos lá em dúvidas comuns, vamos na parte gerais primeiro. Vamos trabalhar nessa aqui, quer ver? Como garantir que o novo será fiel a seus princípios e valores, que não vai se corromper? O Estatuto do Novo prevê órgãos de controle e a separação entre gestão partidária e atuação parlamentar, o que é muito importante, né? Ou seja, quem está lá fazendo a atuação, a gestão do partido, ou seja, quem são os nossos líderes municipais, estaduais, federais, enfim, quem participa dessa construção do partido não pode sair para candidato, a não ser que se desvincule um ano antes. E isso é muito legal, porque mostra que o partido não tem dono. Né? E o cara ficar ali como um líder, agariando gente, e depois tentar sair para candidato.
No entanto, caberá sempre aos filiados e eleitores esclarecidos e cientes de suas responsabilidades como cidadãos assumir esse papel de fiscalização, o partido e penalizá-lo se houver algum desvio. O Novo, desde sua fundação, tem preocupado alertar e educar as pessoas dessas responsabilidades no processo político. Os fundadores do Novo acreditam que o partido deve ter uma duração indeterminada e que as garantias não podem ser baseadas no quadro atual de pessoas, mas sim em um processo contínuo e com a participação de todos, sempre atentos às ideias e princípios que devem reger um partido político. Essa frase, essa construção que o Novo vem abordando, ela é muito interessante da gente analisar. Pensa comigo, nós temos hoje na Câmara Municipal de Belo Horizonte o Matheus Simões. Se amanhã o Matheus Simões sair e entrar o Laguna, ou entrar um outro candidato, o Batata, ou o José da Esquina pelo Novo, essa continuidade ela tem que continuar. Então, o eleitor do Novo, ele tem que entender que, apesar que ele vota numa pessoa, e esse é o melhor dos mundos, ao invés de votar só no 30, né? Ele tem que entender que quando ele aperta o 30, ele tem uma escala de valores ali, uma escala do que vai ser seguido, os princípios que vai ser seguido. Não interessa se é o Matheus que está lá, a nível estadual, se é a Laura, se é o Guilherme ou se é o Bator. Não interessa se é o Thiago Mitrô, ou se é o Lucas Gonzalez, ou se é o Gamini. Nós temos uma premissa que aquilo vai acontecer. Se amanhã eles saírem e entrarem outros, esses outros terão que dar continuidade ao processo que começou. Pensando dessa forma, a gente eterniza o Novo num longo prazo, aí dentro da Constituição partidária, a Constituição política do Brasil. A gente não perde, né? O Novo, a tendência dele é continuar em crescimento, ao invés dele cair em descrédito e acabar fechando, enfim, acabar deixando de existir como vários partidos aí no decorrer da história, ou mudando de nome, né? Qual é a ideologia do Novo? O Novo tem como principal objetivo melhorar a vida das pessoas, através de um Estado democrático que preserve as liberdades individuais, incentive o empreendedorismo, a concorrência, a participação do cidadão na vida política e tenha sua atuação focada nas áreas da educação básica, saúde, segurança, infraestrutura e preservação da moeda. Bom, o Novo eu considero ele um partido muito liberal, por isso que eu entrei nele. Mas a gente aqui nesse ponto, qual é a ideologia do Novo? Nós já experimentamos ao pé da letra aí um radicalismo de esquerda, as democracias sociais, que na maioria dos países elas não foram boas, né? Ao longo da história, as práticas não foram boas. As práticas mais liberais tiveram um sucesso maior. Nessa tendência, há uma tendência enorme, se nós estamos buscando um bem social maior, do partido ser liberal. Mas é claro que as pessoas de centro, esquerda, as pessoas até de esquerda, que tentem mudar essa postura dela e se encontram dentro do Novo, eu acho que são bem-vindas e acho que é isso que o Novo tem que pregar. A gente tem que ter ali qual é o processo hoje? Então nós fizemos um benchmark desse processo, melhoramos ele, colocamos ele em prática e ele funcionou. E pode acontecer na história que a gente pense de uma forma e esse caminho não ande bem. E a gente talvez tenha que tomar uma postura de voltar atrás, ou uma postura até mais centro-esquerda. Mas nesse momento, o que o mundo nos mostrou, falo nos últimos aí 100 anos de história, que aonde o liberalismo foi empregado, o sucesso foi maior como nação, o desenvolvimento foi maior, vou falar, a desigualdade foi menor, né? A gente fala em igualdade né, que as pessoas têm que ser mais iguais, isso aí, você vai ser igual aonde? Na Venezuela? Eu prefiro ser desigual no Japão. Então, na realidade, a renda per capita, ela foi maior, vamos falar assim, renda per capita foi maior, melhor do que falar em igualdade. Qual é o posicionamento do Novo sobre aborto, drogas e outros temas polêmicos? Entendemos que a discussão relevante como a legalização das drogas ilícitas ou do aborto não devem constar na agenda do Novo nesse momento. São questões com importantes aspectos éticos e culturais que devem ser discutidas pela sociedade enquanto atuamos em outras prioridades para o país. Entendemos a importância do tema como esse, mas procuramos criar uma unidade na discussão desse assunto. Como o papel do Estado, a eficiência da gestão, a atuação dos governantes, as políticas econômicas e outros
Nossos candidatos e filiados têm liberdade para se colocar nessas questões de acordo com sua consciência, enquanto o partido assume o posicionamento de neutralidade. Quais são as propostas do Novo? Acreditamos em um Estado democrático que preserve as liberdades individuais, incentive o empreendedorismo, a concorrência no livre mercado, a participação do cidadão na vida política e tenha sua atuação focada nas áreas de educação básica, saúde, segurança, infraestrutura e preservação da moeda. O Novo acredita que precisamos mudar o modelo do Estado, diminuindo o seu tamanho e gastos para que os indivíduos possam ser beneficiados com menos impostos e melhor serviço. Como o Novo pretende atuar no setor de infraestrutura, preferencialmente através de parcerias público-privadas, sempre com transparência? O Novo é a favor da privatização, a favor de privatizações? Sim. Defendemos um Estado enxuto, sem empresas públicas. Alguns serviços essenciais, como saneamento básico, por exemplo, podem ser fornecidos por empresas privadas sob supervisão e fiscalização do Estado. É mais barato e menos suscetível à corrupção. Quem são as pessoas que estão construindo o Novo? São pessoas que nunca tiveram a política como profissão, mas que acreditam que o exercício dela é fundamental para a vida em sociedade. O Novo está aberto a todos os que compartilham das nossas ideias e querem tomar uma atitude em busca de propostas e soluções que ultrapassem as próximas eleições, tendo como objetivo a melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos brasileiros. Entre os fundadores e na equipe do Novo não existem políticos profissionais. Cara, o Novo foi fundado por nós. O Novo foi fundado pelas pessoas que estavam de saco cheio de tudo que estava acontecendo. Essa é a cara do Novo. E isso é legal, porque é a gente que quer fazer. Né? Ali dentro do Novo nós temos uma gama cultural enorme, né? Gente ali que é empresário, gente que é funcionário público, advogado, dentista, engenheiro. Essa é a nossa sociedade, é a cara da sociedade de bem. A cara da sociedade de bem está lá. Não que não tenha outras pessoas de bem, outros partidos, estou dizendo isso. Mas hoje o Novo tenta ser alinhado com essas pessoas de bem, que entendem que a política é fundamental, que nunca foram políticos. Então, o momento é agora, nós estamos no caminho certo. Acho que as pessoas que querem engajar no Novo têm que engajar. Quer sair para vereador? Sai para vereador. Participa do processo de seleção do partido. Participe do Desperta Já, importante, porque com o exemplo nós vamos mostrando que as coisas acontecem, que a gente pode mudar a nossa sociedade, e isso é muito importante, muito importante. Um Estado é construído pelas pessoas, não existe a figura do Estado sem as pessoas, então as pessoas somos nós, não podemos fugir dessa responsabilidade. E aqui no Brasil a gente vota e vira as costas, a gente vota e vira as costas. Vota e virar as costas. Chegou, acabou esse momento. Agora a gente tem que votar e vigiar, ou alguém votar na gente. Então, eu vejo que esse é o caminho do Novo e por isso que eu estou dentro dele. Um dos motivos que eu estou dentro dele. Por que criar mais um partido no Brasil? Para o Novo, um partido político deve representar um grupo de pessoas que compartilham dos mesmos valores, crenças e objetivos. No entanto, a política partidária nacional atualmente se caracteriza pela defesa de interesses pessoais, pela troca de favores e por coligações incompreensíveis. Neste cenário, os fundadores e apoiadores do Novo não se consideram representados por nenhum dos partidos existentes. Temos valores e desafios bastante diferenciados de todos os demais partidos já criados e eles estão expostos nesse site. Além disso, acreditamos que o partido político é a ferramenta ideal para realizar as mudanças que julgamos necessárias no Brasil. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Curtam o canal do Laguna e deem sugestões de trabalho que a gente pode estar montando e apresentando para vocês. Até mais, fiquem com Deus. Um abraço aí do Laguna.